Bom dia! Bom dia, galera! Já tem gente aí? Vamos lá, vão me dando um oi. Quero saber se vocês estão aí, estão almoçando, aproveitando para assistir a live. Quem tá assistindo aqui a gravação, que não tá assistindo ao vivo, essa aqui é uma live de bate-papo, perguntas e respostas. Vamos conversar um pouquinho sobre perguntas aleatórias dentro do mundo da veterinária. E então vamos dar continuidade aí. Daqui a pouco a galera tá começando a fazer suas perguntas. Quem quiser já pode ir deixando aqui, pode perguntar sobre qualquer coisa dentro da veterinária, óbvio, né? Não estamos aqui para falar de outra coisa, mas quem quiser perguntar alguma coisa aí, fica à vontade, tá? Vou esperar mais gente entrar. Tá entrando um monte de gente, mas aqui pra mim tá aparecendo como 9 ainda. Vamos lá, chama a galera pra assistir. Aproveitem que vocês estão a maioria de vocês deve estar em horário de almoço, né? E vamos assistir a live. Então, galera, tava meio sumida daqui, né? Eu estava de férias, tirei aí 2 semaninhas de férias, fui passear um pouco, então muita gente sentiu minha falta dos conteúdos. Oi, doutora Karina Belotti, G Medvet, oi, gente, se estão ouvindo bem, também dá um ok aí pra mim, pra saber se o áudio tá bom. Mas aí, continuando, fui tirar umas férias, a gente precisa, às vezes, esfriar a cabeça, sair da rotina que a gente está acostumado e fazer uma coisa diferente. Isso faz muito bem, super recomendo. Sei que não é todo mundo que tem a oportunidade de tirar férias, mas eu, por sorte, tive essa oportunidade. A professora Helena e o professor Paulo seguraram as pontas por aqui. E eu pude tirar aí 2 semaninhas pra esfriar a cabeça. E, gente, é muito bom, porque a gente consegue esquecer completamente aquilo que você tá acostumado a ver todo dia. E isso faz muito bem pra você limpar o seu HD, tirar todo aquele estresse e voltar com um ânimo novo, tá? Então, tira aí um tempinho, nem que seja 5 dias pra descansar, porque isso diminui também o nosso nível de preocupação, de estresse que tanto veterinário sofre aí. Eu sei que muita gente sofre com burnout e justamente por isso, por essa carga elevada de trabalho, né? Então é importante às vezes a gente desacelerar um pouco. Mas voltando ao assunto da nossa live, então não tem assunto, na verdade, é uma live de perguntas e respostas. Ontem eu deixei para vocês uma caixinha aqui nos stories para quem já quisesse deixar algum tipo de pergunta, tá? Então, algumas pessoas colocaram lá algumas perguntas. Aliás, eu acabei de discutir aí nos stories também sobre o caso clínico que eu postei ontem aqui nos stories, que era o da Amelinha, uma cachorrinha de 9 anos com linfadenomegalia generalizada. Então, depois dá uma conferida aí para vocês verem qual foi o diagnóstico que a maioria de vocês sugeriu ali, tá bom? Então, vamos lá. Na caixinha que eu deixei lá nos stories, teve uma pergunta de uma pessoa, agora eu não lembro o nome, não anotei, que ela falou que ela é recém-formada e gostaria de receber dicas que ajudassem na rotina aí de recém-formados. Então vamos lá, vou dar algumas dicas. Bom, quando eu me formei, o meu grande desespero era conseguir lembrar de tudo, conseguir condensar tudo aquilo que a gente aprende na faculdade e colocar em prática perante os pacientes que iam chegar para mim. Porque o que acontece? Na faculdade, a gente recebe 2 pilares do método de diagnóstico, que são a coleta de dados e o conhecimento das doenças. São 2 pilares muito importantes do processo diagnóstico. Só que sozinhos eles não servem para nada. Servem só para você ter uma carga de
de aprendizado, de informação dentro da sua cabeça, mas você precisa colocar em prática. E qual que é o terceiro pilar? É o raciocínio clínico, que é justamente o que a gente trabalha aqui. Então, no raciocínio clínico, o que, que a gente vai fazer? Vai pegar a coleta de dados, que consiste em você coletar dados do seu paciente, né, do tutor do seu paciente, no caso, então, através de anamnese, através de história clínica, através das informações que você vai coletar no exame físico, através das informações que você vai coletar nos exames laboratoriais, nos exames de imagem, exames complementares de uma maneira geral. Então, tudo isso é coleta de dados e você vai correlacionar com o conhecimento das doenças que você tem, essa bagagem que veio lá da faculdade, dos livros que você leu, das palestras que você assistiu. Então, você vai ter que juntar esses dois dados e ver se o que bate com o que ali, tentar juntar essas informações. O que é esse processo? Esse processo é justamente o raciocínio clínico. Você juntar as informações da coleta de dados com as informações da bagagem de doenças, tá? Então, isso parece muito fácil, mas é a parte que acaba sendo mais difícil. E como que a gente faz para desenvolver isso? Treinando. Né? Não existe outra forma senão treinando. Só que na faculdade a gente aprende de uma forma, a gente tem a doença lá e toda a descrição dela, né? Então, sinais clínicos, etiologia, método diagnóstico, como você vai tratar. Só que depois na prática vai chegar ao contrário. Você vai receber um paciente que não tem o título lá da doença, só tem as coisas que acontecem nela, os sinais clínicos, né, as alterações, e você é que vai ter que encontrar o título lá da doença para esse paciente. Então, acaba sendo muito mais desafiador. E não tem como fazer isso se você não treinar muito. Então, se você é recém-formado, o que eu sugiro é que você, além dos casos que você já está atendendo, né, se já está na rotina, você tente pegar uma base de dados de alguém que já atendeu muitos casos para que você possa treinar. Então, aqui no nosso Instagram é o local perfeito para isso, porque a gente posta toda semana, religiosamente, desde que a gente começou esse projeto aqui, um caso clínico, pelo menos, um caso clínico que a gente posta aqui e envia na lista. Fora os casos clínicos que a gente posta aqui no Instagram, que a gente fala nas lives lá no YouTube ou aqui no Instagram também, tá? Então, aqui tem uma base de dados de caso clínico muito rica, muito grande, que para recém-formado é fenomenal, tá? Esse treino é fundamental, porque aí você já consegue pegar insights de outras pessoas que têm mais experiência, que é a minha segunda dica. É você ter um mentor, ter uma pessoa mais experiente que te mentore, tá? Eu sei que isso nem sempre é possível, porque quem seria esse mentor, essa pessoa mais experiente? Se você for fazer, por exemplo, uma residência, você vai ter um preceptor, que é um professor responsável por você, e esse professor vai te ajudar, vai te auxiliar, vai estar sempre ali do teu lado, pelo menos se espera, né, que ele faça isso, porque a gente sabe que existem alguns programas de residência que não são tão éticos, infelizmente, e que não existe também um preceptor, não existe alguém ali te ajudando, o residente é só utilizado como mão de obra barata e acaba tendo que se virar sozinho, né? Mas existem outros programas, como quando eu fiz, por exemplo, o professor Paulo, que hoje vocês conhecem, era o meu preceptor na residência. Então, ele, com toda a bagagem de experiência que ele já tinha, foi me guiando por um caminho menos dificultoso dentro da medicina veterinária. Então, o que eu vi de maior aprendizado nisso tudo? É que eu conseguia adequar a técnica que ele usava para mim, né? Então, às vezes você recebeu uma bagagem teórica, mas você não sabe como colocar ela em prática no dia a dia. E eu via na experiência dele como ele colocava em prática. Então, eu associava tudo isso e colocava lá na minha rotina, na minha bagagem também. Então, ter um mentor é muito importante.
Se você não faz residência, como é que você pode ter um mentor? Cerque-se de pessoas que são mais experientes. Hoje em dia, com o advento da internet, da tecnologia, não tem mais a desculpa pra gente dizer, estou sozinho, não tenho ninguém que me auxilie, não tenho ninguém que me ajude. É muito pouco provável que você não tenha ninguém a quem recorrer, tá? Então, aqui no Instagram, por exemplo, nós somos esse canal e a gente acaba auxiliando muita gente. É óbvio que a gente não tem condições de auxiliar todo mundo que nos procura, por isso que a gente tem um treinamento, que é o treinamento Descomplicando a Interpretação de Exames, onde a gente faz toda essa mentoria e consultoria para os nossos alunos. Então, os nossos alunos, eles têm esse mentor, que sou eu, a professora Helena e o professor Paulo. A gente está sempre ali do lado deles, auxiliando na execução de condutas mais assertivas, na interpretação de exames, na tomada de decisões a respeito de métodos diagnósticos, de métodos de tratamento. Então, é um trabalho que a gente consegue exercer mesmo à distância, porque a gente está ali em contato direto pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Telegram. E ali eles conseguem nos mandar os exames, nos mandar os casos clínicos, e a gente consegue discutir e trocar essas informações, tá? Então, a minha segunda dica muito importante é que tenha este mentor. E a gente sabe que hoje em dia existe aí, além do nosso Instagram aqui, do nosso trabalho, tem vários outros Instagrams de todas as áreas dentro da veterinária. Então, eu estou trabalhando na imagem, tem o pessoal lá da Unirádio. Tem o pessoal que trabalha com ultrassonografia, lá do NAUS, né? Tem onde recorrer. Anestesia, tô trabalhando com anestesia. Tem o Bruno da Sense, tem o Alex lá da Anestesia Vet, tem o Lucas da Anestesia Animal. Tem tanta gente boa disponível aí, fornecendo informação de qualidade, baseada, né, em dados científicos, dando esse conhecimento aí de graça, justamente para ver a excelência da medicina veterinária, tá? Então, não tem desculpa para dizer, não tenho ajuda de ninguém, tô sozinho no mundo. A primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, é excluir as desculpas, né? Mas eu sei que quando a gente é recém-formado, bate aquela insegurança danada. Então, é importante, sim, ter essa pessoa com quem você possa confiar. E eu vejo muito dois perfis, assim, de recém-formado. Um é o recém-formado que eu fui, que era um recém-formado inseguro. A gente não tem segurança no que vai fazer, não tem segurança para exercer a profissão sozinhos. Você precisa realmente de alguém. E existe o recém-formado que tem excesso de segurança, e isso também é perigoso, porque um pouquinho de insegurança ela é importante para que a gente possa não tomar decisões precipitadas e acabar provocando, às vezes, até um mal, né, para o nosso paciente. Então, quando você é seguro demais, você acaba, às vezes, metendo os pés pelas mãos, porque tem orgulho de pedir ajuda, ou tem vergonha, ou acha que já sabe tudo, né? Então, tem que também tomar cuidado com este excesso de segurança, tá? Não sei se ajudou aí as dicas que eu dei. Se alguém tiver mais alguma dica para recém-formado, manda aqui que eu passo aí pro pessoal, tá? A MedVet Carol Amaral falou, sou formada há 5 anos e ainda tenho insegurança. Com certeza, isso é perfeitamente normal. Na verdade, eu acho que a maioria dos veterinários sempre vai ter ainda um pouquinho de insegurança em algum ponto, em algum aspecto do seu atendimento. Por exemplo, eu trabalhava em um tipo de rotina que ela funcionava de uma forma, era um público de pessoas assim mais carentes, né? Era lá na região da Serra Catarinense. Então, o perfil de proprietário, de tutor e o perfil de animais que eu atendia era um. Depois, faz um tempo agora que eu já mudei para outra rotina. E quando eu cheguei nessa outra rotina, que era uma rotina de clínica particular, de
tutores que tinham um poder aquisitivo maior e, consequentemente, eles eram mais exigentes, os animais eles acabavam tendo outras patologias, então eu também me senti insegura nesse momento, porque mudou a forma como eu trabalhava. Então a gente sempre vai ter uma pontinha de insegurança em alguma coisa, né? E ajuda muito quando você sabe focar em algo, quando você não quer abraçar o mundo com as mãos, porque quando você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada bem feito, você acaba não conseguindo se aperfeiçoar e aprender bem uma coisa, e aí você faz tudo com um pouquinho de insegurança, porque você não é expert, você não é excelente em tudo, você é só meia boca, sabe um pouco de cada coisa. Então, focar em uma área e se desenvolver dentro dela também é muito importante. Eu sei que quando a gente se forma, nem sempre a gente consegue focar numa coisa só. A gente precisa ser pau para toda obra e fazer de tudo um pouco, né? Mas com o passar do tempo, conforme você vai sim, crescendo dentro da profissão, é importante sim encontrar uma área e focar mais nela. Não digo nem assim, eu quero não quero focar só numa especialidade, mas que seja então só na clínica. Eu sou clínico, cirurgião, anestesista, cardiologista, enfermeiro veterinário. Aí é muita coisa, entendeu? Você não consegue fazer nada com excelência. E hoje em dia a veterinária ela tá caminhando para especialização, né? Cada vez mais existem especialistas em diversas áreas, pelo menos aqui na região que eu trabalho. Existe especialista em praticamente tudo, então a gente não tem desculpa para ficar fazendo tudo de qualquer jeito no nosso paciente. A gente pode encaminhar o paciente para um especialista, para alguém que vai fazer aquilo com excelência, que é outro erro de muitos veterinários, que eles têm medo de encaminhar o paciente, às vezes, porque pensam que vão perder aquele cliente. Na verdade, quando você passa para o tutor que você está encaminhando ele para que ele tenha um atendimento de excelência, um atendimento melhor, porque aquela pessoa é especialista nisso, você tende a fidelizar esse tutor e não a perder ele para outro veterinário, porque ele vai achar aquela tua conduta muito assertiva e especial com o paciente dele, com o animal dele, porque você está buscando o melhor, você não está fazendo algo que você não tem não digo nem capacidade, mas que você não é excelente, mas sim deixando ele fazer com uma pessoa que tá? Então aqui na região tem muita cultura de se chamar o especialista, porque tem muita gente que trabalha como volante, né? Vai nas clínicas e trabalha lá. Ou então encaminhar para uma clínica que tenha um especialista em determinada coisa. Então, a oncologia, que é com que eu trabalhava até pouco tempo, a cardiologia, o diagnóstico por imagem. Até eu vi que o pessoal da Unirádio acabou de entrar aqui. Então, o diagnóstico por imagem, tem muita gente que tenta fazer na própria clínica, mas às vezes não tem o discernimento de ler aquela radiografia, né? E acaba cometendo erros gravíssimos. Eu, por exemplo, não sou uma especialista em diagnóstico por imagem. Se eu olho uma radiografia, eu com certeza vou deixar passar batido informações que são essenciais para aquele paciente, para aquele diagnóstico. Então, procurar alguém que seja especialista é fundamental. Então, aqui na região, por exemplo, a gente tem uma pessoa que trabalha só com imagem, que é a doutora Natália. Então, por que eu não vou encaminhar para ela? Não vou perder o paciente para ela. Vou dizer para o tutor, lá ela é especialista, ela só faz isso. Então, ela vai fazer com muito mais qualidade do que eu poderia fazer, tá? Então, é outra dica que eu dou. Tente focar em alguma coisa e se especializar nisso, tá? Mais alguma dica para recém-formados? Deixem aqui, tá? E, pessoal, podem mandar perguntas. Não precisam ficar com vergonha, não precisam ficar tímidos aí, não. A gente tá aqui pra conversar. Pode ser sobre tudo que vocês quiserem saber em relação a interpretação de exames ou rotina clínica, enfim, tá? Mas vamos lá. Outra pergunta que eu recebi lá na caixinha foi a respeito de sinomose.
a respeito de diagnóstico de sinomose, quando fazer o teste rápido, quando não fazer, e qual teste rápido fazer, de antígeno, de anticorpo. Essa era a pergunta. Então, o que eu vou falar para vocês sobre sinomose? Como eu falei para vocês, eu tinha uma rotina de um tipo, um pessoal mais carente, né, uma rotina onde os tutores eram assim com um poder aquisitivo menor, e hoje em dia eu mudei para outra. Na outra rotina que eu trabalhava, sinomose era tipo água, assim, aparecia todos os dias religiosamente. Na rotina de hoje em dia eu praticamente não atendo sinomose. Olha, para dizer que eu não atendi nenhuma desde que eu mudei de rotina, eu lembro de duas, só duas, tá? No mais, não atendi mais sinomose, porque aqui na região, nessa população que eu trabalho especificamente, todos os animais são imunizados. É bem difícil atender um paciente que não seja imunizado, né? E que não viva só dentro de casa, dentro de apartamento, principalmente. Mas a minha outra rotina, sinomose, acontecia com muita frequência. Então, assim, eu criei um tato muito grande para diagnóstico de sinomose baseado na clínica. Até porque, como era um hospital escola e não tinha tanto recurso financeiro como uma clínica particular, não era sempre que a gente tinha acesso ao teste rápido para utilizar, né? Então, acabou o dinheiro, acabou o material da licitação, até fazer outra, fica sem teste rápido, fica sem o que acabar de material, entendeu? Então, eu acabei tendo que desenvolver esse tato realmente para diagnosticar. Não dava para dizer, eu vou te encaminhar para uma outra clínica. Claro que a gente tentava encaminhar, quando possível, para uma clínica que pudesse fazer, mas como eu disse, a população era muito carente, nem sempre levava. Então, assim, na sinomose, eu sei que a gente precisa do teste, às vezes, para um respaldo para o tutor, para você ter aquela prova ali, de que realmente é sinomose. Mas quando fazer? Não existe exatamente uma regra de quando você vai fazer o teste. Tendo uma suspeita de sinomose, você já se vale da realização do teste. Só que eu acho que existem situações em que não há necessidade de fazer, porque a clínica é muito forte. Por exemplo, um paciente que chega lá com um histórico de não ser imunizado, que está com uma filhote, né, secreção nasal, secreção ocular em grande quantidade, hiperqueratose de coxim, de focinho, e às vezes até já manifestando sinal neurológico, porque a gente sabe que na literatura fala como se fosse tudo separadinho, né? A fase gastrointestinal e respiratória, depois recupera o sinal sistêmico, começa a fase neurológica, mas na verdade a maioria das sinomoses que eu atendi na minha vida foram uma bagunça de mistura de sinais clínicos, e o paciente já chegava lá com fase respiratória, gastrointestinal e neurológica, tudo misturada. Então eu acho que nessas situações onde você tem uma clínica muito forte, você pode fazer só realmente para dar um respaldo pro tutor, tá aqui comprovado, né, deu positivo para sinomose. Agora, existem aquelas sinomoses malditas que você não desconfia delas, e às vezes até o animal tem histórico de imunização, de uma dose de vacina, e você fica naquela, será que é, será que não é? Então, aí eu acho que vale a pena, sim, fazer o teste para você ter uma segurança de que realmente o diagnóstico é sinomose. E aí, por qual teste optar? Bom, existe o teste de antígeno e de anticorpo, né? O de anticorpo, o que algumas empresas principalmente falam é que ele pode ter ele acabar sendo influenciado, né, pela vacinação, se esse paciente recebeu algum tipo de vacinação. O de antígeno já não, eles vão identificar a presença do antígeno no organismo, então a influência da vacinação ela não vai ser tão importante nesses casos, tá? Mas depende do que você vai ter na sua clínica, e sozinho não dá para utilizar, você vai ter sempre que ter um respaldo clínico associado, né? Não, vou fazer um teste de sinomose, mas eu não tenho clínica nenhuma disso, eu não suspeitei. Não faz sentido nenhum.
tá? Então, você só vai fazer quando realmente tiver algum respaldo clínico dessa suspeita, né? Essa é o momento em que eu decido por se fazer um teste de sinomose. E aí, sempre tomar cuidado, porque às vezes você tem uma clínica forte, mas tem um resultado falso negativo. Esse falso negativo aí não exclui. Falso negativo, esse resultado negativo não exclui o fato de que você possa ter a sinomose, tá? Então, é importante sim você falar para o tutor que esse caso, esse tipo de teste, ele pode dar um resultado falso negativo. Dependendo da amostra que você pegou, por exemplo, pode sim ter um resultado falso negativo. Os testes rápidos, eles falam que o local onde tem uma maior concentração do vírus é naquelas tabelinhas, né, que vem no teste. Você pode ver lá que tem no soro e na conjuntiva ocular. São os locais que você vai conseguir maior concentração do vírus para positivar o teste, tá? Então, é importante lembrar disso também na hora de escolher o material com o qual você vai fazer o teste. E daí a Medvete Carol Amaral falou que, prof, pelo hemograma e leucograma é possível diagnosticar a sinomose, porque já vi Vete falando que dá. Não dá pra você dizer assim, ó, diagnostiquei só pelo hemograma. Mas eu, particularmente, uso muito mais o hemograma como respaldo diagnóstico na sinomose do que o teste rápido, tá? Por quê? O hemograma, ele vai geralmente provocar uma leucopenia, que essa é causada pela depressão linfóide provocada pelos vírus, né, nesses linfócitos, e pode, em algumas situações, ter uma leucocitose por neutrofilia, devido ao processo inflamatório crônico, devido a infecções bacterianas secundárias que a gente tem no caso da sinomose, né? Então, eu acho muito seguro associar a clínica com o hemograma. Mas se você quer ter um respaldo ainda maior, associa clínica, hemograma e teste rápido. Aí não vai ter erro. Se você fizer o teste rápido e você tinha alterações na clínica, tinha alterações no hemograma que eram muito convincentes e o teste rápido der negativo, é mais um respaldo de que realmente era um teste falso negativo. Tá? Então, é mais fácil ainda de explicar para o tutor que o resultado era negativo no caso do teste, tá? Eu já vi muito VET falando, deu negativo no teste é porque não tem sinomose. Cuidado com isso, porque aí às vezes o tutor tá lá, ele procurou tua opinião, você falou que deu negativo porque no teste deu negativo, e ele vai em outro lugar já convicto de que não é sinomose, mas que a pessoa não estava conseguindo encontrar o diagnóstico, o tratamento para o paciente dele. E daí ele diz, mas já fiz o teste e não é sinomose, deu negativo. E aí o outro VET fica sem saber o que falar, porque sabe que pode existir falso negativo no teste rápido, tá? Então, cuidado com testes de sinomose negativo. A clínica sempre vai ser soberana, tá? Deixa eu só puxar aqui pra cima que eu acho que tinha mais uma pergunta em relação a isto. Não. Aqui. Eu acho que não tinha outra pergunta, não. Andréia Inocente perguntou sobre o PCR. Deixa eu arrumar aqui. O PCR pode ser feito também. Não é sempre que você vai ter acesso, até porque a sinomose é uma doença que muitas vezes ela acontece de uma maneira muito rápida, muito aguda e acaba... antes de você ter um resultado de PCR, você pode inclusive ter perdido um paciente, né? Então, dá pra fazer sim, dá pra realizar, se faz. Você pode pegar algum tecido tipo suave de conjuntiva, suave de secreção nasal, e dá pra fazer o PCR também, tá? Pra confirmar quando você tem muita dúvida. Às vezes naqueles casos onde ela não é tão evidente, não tem uma clínica tão evidente, ou que você tem... em pacientes que não são, como é que eu vou dizer, que não são
típicos da doença, tipo o paciente adulto, às vezes que você não espera que ele vai desenvolver aquela doença, mas tá com dúvida que possa ser, dá para fazer sim o PCR, tá? Beleza, gente? Que mais sobre sinomose? Mas parece que tinha uma outra pergunta, só que eu não tô conseguindo achar. Eu tô tentando abrir em outro lugar aqui para ver se eu consigo puxar, ficar num celular olhando as perguntas e no outro fazendo a live, mas não dá certo. Já vi que não dá certo. Beleza, gente? Vamos lá, me façam mais alguma pergunta aí pra gente conversar, pra gente discutir. Ainda estamos com meia hora de live, podemos conversar um pouquinho mais, tá? Mas sinomose realmente é uma doença que causa muita dúvida, justamente porque o quadro clínico é muito amplo, né? Então, como a gente pode ter sinais inespecíficos, principalmente uma fase inicial da doença, às vezes você confunde com outras patologias, principalmente para quem é recém-formado, né? Acaba tendo essa dúvida e principalmente sobre a hora de realizar o teste. Como eu disse, eu sou macaca velha em sinomose, então eu desconfio muito rápido dessa doença. Até fazia plantão numa clínica uma época que tinha uns filhotinhos lá para adoção e, nossa, parece que eu sinto o cheiro assim de sinomose. E um deles começou a ficar mais prostradinho e vomitar num dia, assim, aleatoriamente, só vomitar. E à noite eu comecei a ver que ele começou a mexer a cabecinha, assim, só querer chacoalhar a cabecinha. Aí eu já comecei a pensar, putz, será que tá com sinomose? E não é o quadro clínico que você espera para um início da doença, ele já começar a apresentar, assim, essa miocloniazinha, né? Mas já comecei a achar, putz, é sinomose. E não deu outra. Dentro de 2 dias ele tava com um quadro clássico, assim, de sinomose. E no começo, assim, as outras pessoas não acreditavam. Ai, não, acho que não é sinomose e tal. E era assim, infelizmente, veio a óbito, filhotinho, a imunidade ainda tá muito fragilizada, é difícil realmente de você conter a doença viral, porque eu não sei como é que vocês tratam, eu costumo fazer só um tratamento de suporte mesmo, manutenção, nunca vi grandes resultados em utilizar antiviral, sei que muita gente usa, mas ele não é específico para o vírus da sinomose, ele é feito para um parente, né, que é o sarampo, e muita gente acaba utilizando como tratamento para sinomose. Não tem nenhum respaldo científico que mostre grandes resultados em provimento clínico no tratamento com ele. Mas se vocês tratam e me falam qual é a resposta que vocês têm com esse tratamento, porque eu acho interessante a gente discutir isso também, né? Já que é uma doença tão recorrente na clínica, a gente falar mais sobre isso e tentar descobrir técnicas que realmente funcionam é o ideal, tá? Vamos lá, gente. Parece que eu tô sozinha aqui, ninguém tá mandando pergunta. Que é isso? Às vezes eu faço live lá no YouTube e vem um monte de gente comentar, não dou nem conta de responder hoje. Vocês estão muito quietos. Muito quietos. Não sei se é porque o assunto é amplo, né? A gente não tem um assunto específico, então acaba que o pessoal fica com vergonha. Acho que o problema da PCR também na sinomose é quando ela já não está nas extremidades e só no sistema nervoso central. Não entendi bem, G, me fale aí qual é a tua linha de pensamento, mas esse é um problema do diagnóstico da sinomose, sim, né? Quando a gente tem só a fase neurológica para todos os testes que a gente utiliza, que são mais periféricos e sistêmicos, acaba sendo um desafio, sim, quando a gente tem a sinomose na fase neurológica, né? Eu vejo alguns VETs usando o Leucogen e tem dado certo. Sim, eu também vejo muita gente utilizando o Leucogen. Ele não é um antiviral, não vai ser um tratamento específico, né? Mas ele vai auxiliar, vai ser um adjuvante. Na verdade, aqui na sinomose tudo é meio que adjuvante, né? E tentar manter o paciente, manter a condição do organismo dele para que ele dê conta de se livrar do vírus, né?
Beleza? Que mais, gente, sobre sinomose? Eu acho que a gente também não tem nenhum caso de sinomose na lista e nem na... Não foi feito nenhuma live. Hoje eu até perguntei ali nos stories se vocês queriam que a gente fizesse uma live sobre linfoma e a galera tá respondendo que sim. Então vou pensar numa live sobre linfoma, mas sinomose acho que também seria uma live bem interessante, que eu vou ver com o professor Helena e o professor Paulo pra gente combinar aí de fazer uma live sobre sinomose, se vocês quiserem, tá? Me mandem aqui se vocês querem, que daí a gente pense em fazer. Prof, não é minha área, não atuo como clínica, mas já ouvi falar no uso de Anita, aquele vermífugo humano, sendo usado. Não sei dizer se tem uma boa resposta. Anita, para sinomose, não, eu desconheço, eu nunca utilizei, mas vou pesquisar sobre isso. Mari Sampaio falou sobre isso, não conheço. Se alguém conhece essa utilização, eu nunca usei, não. Já ouviu falar sobre utilizar suco de uva para sinomose? Tem dado certo também. Bi Fidelis. Nunca ouvi falar também, Bi. A sinomose, ela tem aí uma gama de tratamentos alternativos que se utilizam, tá? Eu já ouvi falar do quiabo, muito de chá, outros tipos de chá, mas o suco de uva nunca tinha ouvido falar, não, tá? Existe algum artigo científico relacionado a isso, que a gente tem que sempre falar também de medicina baseada em evidências, né? Que nem eu falei pra vocês do antiviral, eu não utilizo porque realmente não tem nenhuma evidência de que ele funcione, nenhuma evidência científica forte, né, de que ele funcione. Não que eu utilize só tratamentos com respaldo científico, porque tem coisas muitas vezes que são novas no mercado e que ainda não tem todo aquele respaldo, mas que a gente vê na clínica que funcione, tá? Então, a Bi falou para imunidade, entendi. Voltando aqui, a maioria dos tratamentos na sinomose, eles são adjuvantes, né? Eles melhoram a imunidade, eles combatem infecções bacterianas secundárias e o próprio organismo precisa se livrar do vírus. Essa é o tratamento básico, né? Beleza? Aqui usamos a amantadina. A Patrícia Tayara falou amantadina no tratamento da sinomose. Também novo pra mim, tá? Vou até anotar, gente, aqui alguns tratamentos que vocês falaram pra eu procurar depois. O da Anitta também achei interessante pra gente conversar mais sobre isso. Vamos fazer uma live sim, porque tá surgindo bastante coisa nova e até talvez a gente procurar para discutir algum artigo que fale sobre atualizações de tratamento no caso da sinomose. Porque como eu disse para vocês, faz tempo que eu não trato, já que aqui na região não tem tantos casos, então eu acabo não vou ficar pesquisando uma coisa que eu não tô tratando diariamente, né? Então deve ter surgido inúmeras coisas aí no tratamento que eu não sei porque infelizmente não, né? Felizmente não tenho atendido mais. Felizmente porque, nossa gente, é uma doença muito triste, né? Você vê assim o paciente ali definhando e quando começa a fase neurológica, aquela fase de vocalização, ela acaba sendo desesperadora, assim, tanto para o tutor quanto para o veterinário, porque a gente não consegue controlar. Esses dias tinha uma aluna do curso que ela estava com um paciente com sinomose. E aí ela falava, prof, eu não sei mais o que fazer em relação à vocalização dele, eu não parava de vocalizar, mioclonia muito agressiva, assim, tava apresentando convulsão já tava com tudo que tinha para entrar, gabapentina, fenobarbital, e nada controlava. E eu falei pra ela, olha, agora, infelizmente, tá zerando as tuas possibilidades, então o que tem que fazer é justamente sugerir para o tutor que nesse momento ou ele aguenta as pontas e vai vendo essa fase aí muito difícil
na esperança de que exista uma melhora, ou infelizmente a eutanásia é o mais indicado, né? É um caso que realmente a gente tem que pensar que pode chegar a opção da eutanásia. Aí vamos ver aqui. A Casey, que é nossa aluna do curso, inclusive, né, Casey? Aqui na minha cidade tem uns práticos disseminando a ideia do chá de quiabo. Infelizmente a gente vê muita coisa assim na internet também, e aí às vezes a pessoa ela não procura o veterinário, tenta fazer em casa, e aí fica aquele animalzinho lá sofrendo, tentando se fazer inúmeros tratamentos aí alternativos que a gente sabe que não vai ter resposta, não vai ter melhora, então a gente tem que batalhar para evitar esse tipo de coisa também. Ó, a Patrícia falou sobre a mantadina, uma prof está desenvolvendo a pesquisa, mas na prática, na rotina, já usamos há quase um ano e tem tido bons resultados quando instituído no início. Ah, que legal, Patrícia, se você tiver aí alguma coisa sobre isso e quiser mandar pra gente de artigo que ela tenha pesquisado para começar o estudo dela, acho bem interessante. E a Casey falou que trata ultimamente com o complexo da droga VET com ribavirina. Estamos tendo uma resposta muito boa. A ribavirina é, como eu falei, o antiviral, né? Que muitas pessoas ainda utilizam para tratar. Professora, faz live sobre dermatologia. Aqui atendo muito caso de dermato e eu sempre fico preocupada porque aqui tem muita leixe. Então, Suzana, a gente costuma tratar mais medicina interna aqui mesmo. É difícil a gente falar sobre dermatologia. Mas quem sabe a gente pode dar uma escapadinha aí e ver com o professor Paulo, porque é ele que domina a dermatologia. Eu e a professora Helena não somos muito da área da dermato, não, tá? Mas o professor Paulo, ele ama dermatologia, ama, trabalha muito com isso. Inclusive, ele é professor de dermatologia lá na UDESC e a gente pode ver se ele faz alguma coisa relacionada. Você indica corticoide antes da fase neurológica? Não. Eu só uso corticoide na fase neurológica para tentar reduzir edema. Inclusive, ainda tem bastante artigo contraditório em relação a isso, porque o corticoide em doença neurológica, tanto trauma crânioencefálico quanto a própria sinomose, ainda tem alguns artigos falando que ele não tem uma indicação muito boa, porque ele pode aumentar a hiperglicemia e isso ser tóxico para as células neurológicas, ele pode reduzir a mielinização. Então, assim, eu tento evitar o uso mesmo em casos neurológicos, porque aí eu vejo que tem um improvimento clínico, mas antes da fase neurológica, não. Até porque antes da fase neurológica, geralmente você tem a fase respiratória, tem muita infecção bacteriana secundária. E o corticoide pode acabar funcionando como um redutor da imunidade. Então, não uso não, tá? Prof, você indica acupuntura ou fisioterapia na sequela de sinomose? Muito, indico muito. Eu já trabalhei com pacientes que ficaram com sequelas graves de sinomose, mas graves mesmo. Eu tinha uma paciente que ela ficou paralítica, ela ficou toda rígida, gente. Até a mandíbula dela era rígida, assim, chegou uma fase em que ela não conseguia nem comer. Foi inclusive uma paciente que eu conversei com os tutores e falei para eles que tinha indicação de eutanásia, porque por mais que ela tivesse passado da fase aguda da doença, a sequela que ela ficou era muito grave. Mas eles não quiseram fazer. Eles falaram, não, a gente vai tentar. Então eu falei, não, então ok, a decisão aqui é de vocês. E aí encaminhei para um fisioterapeuta. E ele trabalhou muito com... Eu não entendo de físio, né, gente? Então, ele usou muitas técnicas, mas usava, inclusive, hidroterapia para ela também. E, assim, ela não voltou a caminhar, mas, nossa, gente, diminuiu muito aquele enrijecimento muscular que ela tinha. Ela conseguiu se alimentar normalmente, a mandíbula voltou a mexer, tudo, os músculos mastigatórios, ela voltou a movimentar normalmente, se alimentava bem, tinha uma vida de qualidade. Só que, assim, ó... Tem que ter tutor que pague o preço, tá? E eu não digo nem preço financeiro, porque isso é o de menos. É o preço de ter um animal nessas condições. Aqueles tutores são, né? Porque ela ainda tá viva, eles ainda estão com ela. Eles são espetaculares. Essa cachorra,
ela não se movimentava. Ela não é que ela ficava em decúbito lateral, ela até conseguia ficar assim mais sentadinha, só que ela não mexia os membros pélvicos, eles eram bem espásticos, sabe? Então ela urinava, defecava, ela não conseguia controlar isso, né? E ela nunca teve nenhuma escara, ela não tinha cheiro de xixi, não tinha cheiro de fezes, nada, porque eles eram sensacionais. Eles vestiram a camisa mesmo e eles tinham todo esse cuidado de enfermagem o tempo todo com ela. Ela tava sempre cheirosinha, sempre limpa, sempre seca. Então é isso que eu digo, tem que ter o tutor que pague o preço de ter um animal nessas condições. Então eu indico quando eu vejo assim, não, esse tutor aqui é nota 10 e ele vai manter esse paciente, porque não adianta ir lá fazer a físio e em casa não ter todo esse cuidado. Então tem que ser uma conversa aí muito intensa com o tutor sobre os cuidados que ele tem que ter em casa com esse paciente também. Que a físio ela tem que continuar em casa, né? Então quando o tutor é top, eu com certeza indico. Ó, a Mari falou que disseram que o Anita tem propriedade antiviral e é usado nessa linha de semelhança dos retrovírus. Está sendo usado por uma professora, mas não sei se tem algo publicado. Show, vamos pesquisar também. Ribavirina tem muito efeito colateral? Me fala que a vitamina ajuda uma superdosagem. Agora, se nem vacina paga, imagina o tratamento. A Andrea que falou, né? Efeitos colaterais da ribavirina, não me recordo. Deixa eu ver aqui no VetSmart o que ele fala sobre efeitos colaterais. Eu nunca utilizei. Pra dizer que eu nunca utilizei, eu utilizei uma vez, tá, gente? Não tive resposta nenhuma. Mas eu não sei dizer sobre efeitos colaterais quais são os principais. Sobre a vitamina ali eu não entendi o que você falou, tá? A vitamina eu costumo passar complexos vitamínicos também, até para auxiliar na remilinização neurológica, mas eles também são só adjuvantes, né? E é bem como você falou, se o tutor nem dinheiro para pagar a vacina tem, geralmente o tratamento também não vai ser muito adequado. Essa minha paciente que eu falei para vocês que ela fez ficou com sequela e depois fez a fisioterapia, eles têm ela até hoje, não é que, agora tem tanto cuidado, mas deixaram ela pegar sinomose. Não foi assim, é porque ela era de rua, eles pegaram ela na rua com a sinomose já. Então, eles se comprometeram com tudo isso desde o momento em que pegaram ela na rua, né? Vamos lá, vamos ver. Efeitos colaterais. Se tem alguma coisa aqui. Não achei nada. Não encontrei aqui efeitos colaterais, tá? Se alguém souber, pode falar aí. Não fala nada de grave não, tá? Verônica, quais vitaminas você indica no suporte para sinomose? Eu uso muito o Citoneurin, ele é uma medicação, é uma vitamina humana, inclusive, e ele auxilia na remilinização dos neurônios, né? Então ele é bastante indicado. Tem muitos trabalhos agora falando sobre a vitamina A também, que auxilia, então ela acho que alguém até falou aqui, ó. Medicina baseada em evidências fala que a vitamina A ajuda no tratamento, exatamente. Isso quem me falou foi até uma aluna, e aí eu fui pesquisar, realmente está se utilizando a vitamina A para o tratamento. A Roberta falou, a vitamina A na dose de 10.000 unidades internacionais por quilo é o que ela quis dizer, em dose alta. Se você acha que ajuda. Sim, acho que ajuda sim, inclusive esse sim tem alguns trabalhos surgindo bem forte aí nos últimos tempos, tá? Então, mas assim, tudo adjuvante, né? Eles auxiliam porque vão ajudar na recuperação desse animal e na diminuição das sequelas, mas tratar o vírus em si a gente sabe que ainda não, né? Então, sobre isso é tudo auxílio no tratamento, mas nada como um tratamento direto ou como função antiviral.
Beleza, gente? Agora sim, nosso tempo tá acabando aqui, porque o Instagram ele corta, né? Assim que a live termina, ele corta. Esses dias eu tava fazendo uma live aqui, não tive nem como me despedir das pessoas, porque de repente ele cortou. Então, hoje, pra não acontecer isso, eu já vou me despedindo de vocês daqui a pouco. Andréia falou, seria uma luz no fim do túnel? Não diria que uma luz no fim do túnel, um auxílio a mais, só que a doença, a luz no fim do túnel da doença é a gente tentar erradicar, né? E isso é só com a vacinação. Então, nós somos a principal linha de frente para tentar erradicar essa doença. É bater de frente na imunização do filhote, né? Na procura do médico veterinário desde o momento que você adquire o filhote. Veterinários que trabalham em situações mais caóticas, de pessoas que não têm tanta condição financeira, então trabalhar em cima disso, da importância de investir aquele dinheiro para depois você não ter um gasto muito maior com um tratamento que acaba se tornando caro, porque é um volume de medicamentos muito grande, às vezes um tempo muito grande que você tem que ficar tratando. Então, bater bastante nessa tecla aí da imunização. Acho que essa é a nossa luz no fim do túnel em relação à sinomose. Professora, na fase neurológica corticoide você usa dose anti-inflamatória ou imunossupressora? Nem tão baixa, nem tão alta a ponto de ser imunossupressora. Não uso dose de meio, geralmente uso dose de 1 mg por quilo de prednisolona, tá? Mas não chega a usar dose imunossupressora não, até porque tenho receio de que ainda possa ocorrer infecção bacteriana secundária, tá? Mas é como eu disse, tem vários estudos que ainda apontam que não é talvez o melhor tratamento, mas eu tenho resultados muito bons com o corticoide, até porque ele dá uma sensação de bem-estar, aumenta o apetite, geralmente são animais que já não estão com apetite muito legal, e tudo isso melhora a condição do paciente, tá? Então, eu, Heloísa, nessa fase neurológica, costumo utilizar, beleza? Ok, gente, vamos pensar então aí numa live só de sinomose pra gente falar mais, porque eu vi que tem muita dúvida. Acho que nem uma live só, talvez até duas, né? Uma falando mais sobre diagnóstico e outra falando sobre atualizações no tratamento, porque daí a gente pode falar mais sobre vitamina A, sobre a amantadina ali que as meninas comentaram sobre o Anita, a gente pode pesquisar isso e falar nessa live, beleza? Então tá, vou me despedindo aqui de vocês, porque o nosso tempo tá acabando. Tá chegando uma hora, vai dar uma hora de live aí, daí ele vai cortar, tá bom, gente? Beijão, adorei fazer esse bate-papo aqui rapidinho com vocês. E agora a gente vai ter mais lives assim de bate-papo, então já vamos pensando aí nas perguntinhas pra gente ir discutindo nas outras semanas, tá bom? Tchau, tchau!